os consolados. Mateus, capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bom, a gente viu que dentro do contexto daquilo que Jesus já estava falando ali no monte, a gente percebe que ele estava direcionando a fala dele para os seus discípulos e a palavra bem-aventurados, ela não é feliz, né? A gente já viu isso, que é uma palavra, ela é um pouco mais profunda do que isso, tem a ver com afortunados, né? Com favorecidos, né? Então, assim, ele é uma palavra mais profunda. E o que ele está falando, então, sobre a questão do choro? Do mesmo jeito que ele estava falando, que ele começou o discurso dele, o foco de Jesus é um foco espiritual, não é um foco material, não é humilde material, né? É aquele humilde espiritual. Então, o choro também ele tem a ver com um ponto de vista espiritual. E, bom, e o que é esse choro? E o que então que ele está falando sobre a respeito deste choro? Este choro tem a ver com a mesma coisa do versículo anterior. Ele tem a ver com a nossa humilhação, ele tem a ver com a nossa necessidade de Deus para nos salvar e para nos resgatar do pecado. Então, o ponto de vista de Jesus aqui é algo que está falando o seguinte, olha, quem são os que choram? Choram por quê? Por que está chorando? É aqueles que choram por causa da condição do seu pecado. É aqueles que choram por saber que Deus está longe deles por causa dos seus pecados. De que Deus não está ao seu auxílio, porque o pecado ele nos separa de Deus, ele faz acepção entre nós e o Senhor. E qual que é o preço? Romanos diz que o preço do pecado é a morte. E Deus é vida. Deus é vida. E vida é diferente de morte. Então essa ideia desse choro que Jesus está trazendo aqui, não é aquele choro porque alguém morreu. É aquele choro por alguém que precisa de vida. Por alguém que não sabe o que fazer diante da sua pecaminosidade. É a nossa condição vergonhosa. É a nossa condição triste que nos causa, então, o choro, se Deus quiser nos levar ao arrependimento. E o que ele disse? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o que é o consolo? É a segurança que Deus nos dá sobre a salvação. É o fortalecimento que Deus nos dá a respeito da salvação. Nós precisamos desse consolo. Saber que o Senhor está conosco. Saber que o Senhor nos fortalece. Pai, oramos ao Senhor para que no nosso coração, Senhor, tenhamos um choro que nos leve ao arrependimento, para que o consolo do Senhor possa trazer esperança ao nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe.